Olá, olá a todos. Estamos ao vivo novamente nessa live aqui pelo Facebook do RD News, o site de notícias de Mato Grosso. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, decretou o fechamento do comércio e impôs quarentena coletiva a partir desta quinta-feira, ou seja, ontem, né? Hoje é sexta, dia 26, após o desembargador Rui Ramos do Tribunal de Justiça negar o pedido para suspender o lockdown em Cuiabá. O prefeito, ele argumentou que deveria ser feito em todo o estado. 49 ramos de atividades econômicas vão continuar funcionando e é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB. Prefeito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar aqui dessa live. Quem quiser pode enviar perguntas, nós vamos transmitir ao senhor. Temos uma produtora acompanhando as mensagens aqui pelo Face e essa live está sendo transmitida também pelo site RD News, na capa do site RD News. De pronto, eu queria que o senhor já explicasse um pouco sobre essa questão, né, da quarentena coletiva, que está sendo chamada também de lockdown aqui em Cuiabá, citar aí um pouco desses ramos, são muitos, eu sei, vocês têm a lista lá no site da prefeitura, no RD News também, né, gostaria que o senhor apresentasse um pouquinho como é que foi até esse primeiro dia de quarentena. Beleza, bom dia a todos que acompanham, certo? Que acompanham essa nossa live, e parabenizando o RD News, você, pela essa excelente iniciativa. Lídice, esse lockdown, certo, fruto de uma decisão judicial, mas que independente dele, já vem todo um planejamento da Prefeitura de Cuiabá há cerca de 4 meses, monitorando o comportamento do vírus diuturnamente, com indicadores, acompanhamentos, monitoramentos e projetando ações diárias, semanais e quinzenais. Então, nós temos toda uma equipe técnica que lida, certo, com a dedicação do combate ao novo coronavírus, primando pela defesa da saúde e da vida das pessoas. E nesse primeiro dia, certo, houve muita confusão, até porque eu entrei com um recurso em relação a essa medida, pleiteando e requerendo a prerrogativa do gestor, que tem uma equipe técnica habilitada e qualificada para situações de crises sanitárias como essa, certo? Ou seja, quem é eleito pelo povo e quem tem a prerrogativa de estabelecer políticas públicas é o gestor, em virtude dos órgãos técnicos, da equipe técnica que ele tem sobre determinado assunto, como é o caso da pandemia, que é uma crise sanitária sem precedentes na história. Mas enquanto a gente não muda, se não mudar esse cenário, nós temos que cumprir a decisão judicial e adequar as decisões da prefeitura que já vem tomando cotidianamente. Na decisão judicial, determinou que as atividades essenciais baseadas no decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, funcionassem, certo, com o horário de expediente anterior ao período da pandemia. Ou seja, são cerca de 49 atividades essenciais elencadas no decreto do presidente da República. E todas essas atividades poderão funcionar livremente nesse período, com o horário de expediente não mais definido pela Prefeitura, que por motivo técnico e de segurança, a Prefeitura vinha estabelecendo os horários, a redução de horário de trabalho e as medidas de distanciamento social e biossegurança dentro desse trabalho. Mas com essa medida, essas 49 atividades essenciais vão poder trabalhar com o horário de serviço estabelecido no período anterior à pandemia. Ou seja, é um problema a mais que nós vamos ter. Também, em relação à circulação de pessoas, que tem sido uma pergunta muito grande, não está proibida a circulação de pessoas. A gente recomenda, se puder, fique em casa. Essa é a grande recomendação. Mas as atividades essenciais poderão trabalhar, as atividades eminentemente sociais, principalmente profissionais da saúde, limpeza urbana, coleta de lixo e o toque de recolher que eu determinei há cerca de 10 dias atrás, ele permanece em plena vigência até o próximo domingo, dia 28, que foi o período estabelecido de toque de recolher, quando vamos, debruçados sobre os indicadores, decidir se ele deve ser prorrogado ou não, antecipado ou não. Então, essas são algumas das medidas assim, com relação à decisão judicial e em relação às barreiras sanitárias, que tem sido uma pergunta muito grande. Nós vamos entrar nos autos e pedir mais um tempo,
não se faz, não tem como fazer uma barreira sanitária do dia para a noite, ela exige toda uma estrutura de pessoal, de equipe técnica, de equipamentos, de planejamento mesmo. E uma cidade grande como Cuiabá, a maior cidade do estado, com uma dezena de entradas e saídas, você, para fazer, precisa ter todo um planejamento mais específico e mais apurado e que nós já determinamos na nossa equipe fazê-lo. Então, talvez fosse esse o melhor resumo da decisão judicial em si. Uma das questões que está sendo também gerando bastante dúvida sobre delivery de produtos não essenciais, né? E os lojistas do centro e dos shoppings, se vão poder fazer entrega também, isso vai ser regulamentado, o senhor pretende regulamentar? Como é que está essa situação que hoje a gente viu bastante dúvida na internet? Os deliveries, de uma forma geral, eu já disciplinei no decreto anterior, quando falava do toque de recolher. Então, até como uma medida alternativa à crise econômica, até como uma medida alternativa para se diminuir os efeitos do prejuízo na economia do município, na economia de uma empresa e até na vida das pessoas, na renda das pessoas, que não pode baixar mais. Certo? Então, nós liberamos os deliveries, inclusive no horário de toque de recolher, evidentemente, isto desde que venha obedecido uma rigorosa medida de biossegurança. Tem já uma internauta perguntando, a Rose Souza, quem trabalha como cuidador de idosos pode circular normalmente? Acho que a grande dúvida também é como provar isso, né? Porque às vezes o motorista do ônibus não quer deixar a pessoa entrar, porque não é da área essencial. Como é que vai comprovar que é cuidador de idoso, por exemplo? Não pode ser, não tem problema, até domingo, até as 20h30, até as 22h30, né? Pode circular, que a partir das 22h30 às 5 da manhã vem o toque de recolher, Rose. Mas você pode trabalhar normalmente, a sua circulação não está impedida. Existe a dificuldade muito grande, você tem razão, Alice, da comprovação, mas como nós estamos nesse primeiro momento, né, nos atendo aí ao toque de recolher e as medidas e as medidas de atividade e as atividades essenciais que podem funcionar, então não haverá nenhum problema para a Rose poder circular desde que respeite o horário de toque de recolher. Mônica Luiza, por que a prefeitura não tomou providências para adquirir os medicamentos para enfrentar a pandemia? E o Rodrigo Estevam, parabenizando pelo kit Covid, uma decisão inteligente. Como é que está essa questão do kit Covid, prefeito? Bom, primeiramente, qual o nome dela que questionou? Mônica Luiza e Rodrigo. Mônica e Rodrigo, muito obrigado. Mônica, a Prefeitura de Cuiabá, você pode ver que ontem saiu uma matéria em nível nacional dizendo que o estado de Mato Grosso, certo, é o estado com a pior estrutura de medicamentos e insumos para a Covid, e não referiu à capital. Toda a matéria em nível nacional fala do estado e fala da capital quando há uma notícia negativa. A capital, com todas as dificuldades, nós nos planejamos e estamos seguindo rigorosamente esse planejamento, porque a nossa prioridade é preservar e cuidar da saúde e da vida das pessoas. Então, temos dificuldades, temos desafios, os produtos não estão fáceis de serem encontrados no mercado, isso inclui medicamentos e insumos, temos que cuidar do preço para não ficar expostos a preços aviltantes em virtude da dificuldade de se localizar, mas assim mesmo temos estoque e estamos conseguindo atender a população. Precisamos melhorar? Precisamos avançar? Precisamos, e essa é a minha ordem. Mas estamos tendo as condições básicas e mínimas para cuidar da nossa população e busco melhorar a cada dia, desde a unidade básica de saúde, da unidade secundária e principalmente nos leitos de UTIs, que Cuiabá disponibilizou já disponibilizou 95 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, e agora com os respiradores que o deputado Emanuelzinho conseguiu no Ministério da Saúde, vamos abrir mais 20 leitos na semana que vem, ou seja, Cuiabá fazendo o dever de casa, disponibilizando 115 leitos de UTIs que vem atendendo a população e salvando vidas exclusivamente para os pacientes Covid-19. Em relação ao kit Covid, eu agradeço aí, Rodrigo. Ela é uma necessidade, há muita resistência médica. Eu tive que usar a minha autoridade de prefeito e, claro, no limite da segurança, a saúde e a vida da população, dar o tapa na mesa e falar, não, vamos implantar. Ora, desde que tenha toda a responsabilidade,
desde que haja prescrição médica, que é o que eu estabeleci no decreto, desde que haja o consentimento do paciente expressamente por escrito, não tem porquê você não disponibilizar à população o kit Covid que tem salvado vidas, especialmente para os casos no início dos sintomas, em outras cidades brasileiras, em outros estados brasileiros, como Pará, como Amazonas, como Amapá. Se está dando certo lá, por que não vai dar certo aqui? Qualquer pessoa ali diz que tem dinheiro, rica, abastada, que vai para uma UTI particular, como você acha que eles estão sendo tratados lá? Com kit Covid. Ou então, se a pessoa que tem dinheiro pode, e elas são salvas pelo kit Covid, por que a população carente, pobre, humilde, que depende do SUS, não vai utilizar? Se Então, é já está. ruim, se é ruim para a população, se é ruim para quem tem dinheiro, é ruim também para quem não tem. O ser humano é um só, a pessoa é uma só. Então, eu autorizei, estamos buscando, ainda não está disponível, preciso de alguns dias até acabar de completar o kit, que é formado pela azitromicina, ivermectina e um analgésico antitérmico. Então, já o A secretário. hidroxicloroquina não consta do kit Não, Covid? não consta porque não houve um consenso da equipe médica. Quando eu determinei que se fizesse o kit, os médicos entraram em consenso que esse kit Covid, que está aqui no nosso decreto, que já foi baixado uma portaria do secretário de Saúde para discipliná-lo, é o suficiente para atender a população nessa etapa, nessa fase inicial, e evitar que o vírus, que a doença progrida. E o que eu quero é isso, é proteger a saúde e a vida das pessoas, garantindo a segurança também. Eu também não quero decretar, eu não quero instituir o kit Covid e ter efeitos colaterais e acabar atingindo o meu povo de alguma outra forma. Então, dessa forma que aqui está, os médicos me asseguram que nós vamos avançar na proteção à saúde da população, evitando que o vírus progrida. Então, vamos medicar a população nas unidades básicas e secundárias de saúde, e essas medidas têm que ter prescrição médica e tem que ter autorização expressa do paciente, por escrito. Bom, prefeito, nós já estamos com muitas participações, chegamos a 100 visualizações ao vivo aqui, bastante gente Que bom, que bom. elogiando, comentando, e tem muita gente perguntando se vai ter punição para quem circular nos horários proibidos, se a Polícia Militar, por exemplo, vai poder prender, como é que é essa fiscalização de fato? Essa negócio de prender, esse excesso de... Eu não gosto desse excesso de autoritarismo, né? Você tem que exercer a autoridade, mas respeitar as pessoas e sempre partir do princípio que se você está circulando em determinado horário é porque há alguma necessidade. Agora, é claro, existe o relaxamento, existem as pessoas que abusam, não pode aglomerar. O que não pode haver é aglomeração. O que não pode haver é festinhas. O que não pode haver é uma montoeira de amontoar pessoas em frente a uma distribuidora de bebida, botar um carro com som alto e ficar aquele monte de gente. O que não pode haver é churrasquinho, festinhas, eventos que aglomerem. Não pode aglomerar na quadra, não pode aglomerar no mini estádio, não pode aglomerar no campo. Ou seja, nós precisamos nos preservar e nos ajudar e ajudar quem mais amamos a enfrentar a Covid-19 e evitar a propagação do vírus, que é o que a Prefeitura de Cuiabá vem fazendo diuturnamente. Então, na verdade, a proibição de circulação de pessoas ainda é do período do toque de recolher, das 22h30 às 5 da manhã. Fora esse horário, circulando com máscaras, sem aglomerações, certo? Você não tem nenhum problema de circular, apesar de a orientação ser a mesma. Se puder, fique em casa. Mas aí é a Polícia Militar que está fazendo essa Também, fiscalização, tem que abordar as pessoas, acho que as pessoas querem saber assim. A Polícia Militar. No horário, eu vou ser parada pela polícia? A Polícia Militar é até a fiscalização unificada da Prefeitura de Cuiabá, que ela atua mais nos estabelecimentos comerciais, ou seja, comércios, shopping center, shopping popular, que estiverem abertos, eles não podem ficar abertos agora pela decisão judicial, então eles têm que ficar fechados. Então elas vão atuar mais nessa estrutura. E caberá à Polícia Militar a ordem pública, promover, não permitir qualquer evento, qualquer aglomeração, seja ela por qual motivo for. Certo? Agora, após as 10h30, ela tem que cumprir o recolhimento da pessoa para a sua residência. Caso a pessoa resista, que é um caso extremo, aí sim ela pode ser detida.
Rodrigo Capelari quer saber, prefeito, quando vai pagar os fornecedores de medicamentos que ganharam licitação na prefeitura? Ele diz que já estão há mais de um ano sem receber e as compras à vista sendo realizadas todos os dias. Rodrigo Capelari. Bom, isso aí eu precisaria saber, Rodrigo, eu precisaria saber exatamente do que você está falando, que é um caso pontual, mas, de fato, a saúde, o Estado deve 50 milhões para Cuiabá, quase 60 milhões para Cuiabá, e a gente mata 50 elefantes por minuto para poder tocar a saúde pública na capital e avançando, né? Avançando com a entrega. Entreguei o maior hospital do Estado, o HMC, entreguei o novo pronto-socorro de Cuiabá. O HMC, inclusive, é padrão hospital privado, com tudo do bom e do melhor, inclusive na estrutura física para atender os mais pobres, mais humildes, a população SUS de Cuiabá e de todo o estado, dezenas de unidades de saúde. Entreguei a Parque O'Hara agora, a unidade básica de saúde, vou entregar a Ilza Piccoli amanhã, aí além do Jardim Independência e várias outras, dezenas de unidades básicas de saúde e tantas outras que estamos investindo. Agora, com a pandemia, principalmente, a crise agravou, certo? A crise agravou, tem realmente fornecedores em atraso que nós já estamos fazendo o planejamento, o cronograma de pagamento. Agora eu precisaria saber, se seu caso, qual seria, talvez passando para a Lides, ela me passa depois, e eu já Sim, mando imediatamente a minha equipe entrar em contato com você, mas no nosso planejamento, dentro de poucos meses, queremos já organizar essa situação, apesar das dificuldades com a pandemia. Falando em planejamento, prefeito, teve aí uma notificação do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Moisés Maciel, determinando que a prefeitura inclua os documentos no portal Transparência, né, justamente das aquisições de bens, serviços e produtos destinados ao combate do Covid-19. Ele deu um prazo de 3 dias para a prefeitura. Como é que está essa questão, prefeito? Eu até questionei, essa questão que eu questionei, porque está tudo lá, às vezes atrasa uma informação ou outra, mas está tudo no portal Transparência. É determinação minha. Toda a transparência do mundo, não só com o Covid, não, todo e qualquer recurso público, mas especialmente da Covid-19, por estarmos em uma pandemia, é necessária a transparência com rigor maior ainda do que as demais. Assinei um TAC com o Ministério Público, Lides. O Ministério Público acompanha diuturnamente, diariamente, centavo por centavo, toda a movimentação da conta Covid-19 da Prefeitura de Cuiabá, na Secretaria de Saúde. E eu faço questão que assim seja. Então, o Ministério Público só não tem poder de pagar, de movimentar, mas ele acompanha diariamente toda a movimentação da conta Covid-19 da Prefeitura de Cuiabá, centavo por centavo, onde está sendo aplicado, onde está sendo investido, para onde está sendo destinado. E o Tribunal de Contas também. Então, se há algum problema, eu até já determinei a equipe, se há algum problema, se houver algum atraso, cumpra, porque eu sou o maior interessado na transparência total dos recursos públicos, principalmente da boa aplicação dos recursos da Covid-19, até porque já fui vítima de muita mentira, muita fake news, muita baixaria nas mídias sociais, e na mídia convencional, tentando jogar a população contra mim, mentindo sobre a aplicação desses recursos que aqui em Cuiabá estão tendo um destino muito bem aplicado em benefício da saúde da nossa gente cuiabana e, consequentemente, da população mato-grossense. Apenas para citar aí os vários internautas que estão nos acompanhando e cumprimentando, então, o prefeito também, Emanuel Pinheiro, a Célia Regina, quem está dando os parabéns aqui, prefeito, pela sua gestão, Célia Regina, Zoraide Santos, tem uma lista aqui, Jesuel Ferreira da Silva, Ronildo Beneditos, Adelson Rosa, e tem mais uma pergunta aqui. Um grande abraço a todos aí, viu? Um grande abraço a todos. Pereira de Oliveira, querendo saber, referente ao toque de recolher após o domingo, se esse horário vai ser estendido ou reduzido, como é que vai ficar em relação ao toque de recolher depois do domingo? Wellington, a gente faz um monitoramento diário do toque de recolher. A princípio, ele teve 15 dias, né, pelo meu decreto anterior, e que está vigorando, e esse 15º dia vem esse domingo, agora no dia 28. O que eu posso te adiantar é que os números têm sido muito satisfatórios. A população tem cumprido e tem respeitado o toque de recolher. Isso tem contribuído para diminuir os contatos e a proliferação do vírus no período em que Cuiabá é muito intenso, que é o período noturno, especialmente a partir de quarta-feira, de quarta a sábado. Mas agora nós vamos fechar uma reunião na sexta, hoje, né, sábado, amanhã,
com toda a nossa equipe técnica, com o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, para cruzar os monitoramentos, acompanhamentos e os dados, certo, completos de toda a nossa equipe para decidir. Mantém ou prorroga o toque de recolher, se prorroga, antecipa o horário para as 20 horas, como estava previamente pensado, ou se mantém às 22h30, ou se antecipa para um outro horário. Então, tudo, e se prorrogar por quanto tempo ainda? Então, tudo isso vai ser discutido e debatido, e eu anuncio no mais tardar até segunda-feira. Eric Pessoa perguntando se o senhor vai recorrer em instância superior a respeito do lockdown. Eu vi também um movimento aí em defesa do senhor subir para Brasília lá e tentar recorrer a essa questão. O governo, ele já emitiu aí um decreto orientando os municípios a tomarem essas medidas também, né, porque até era uma defesa do senhor que isso se estendesse para todo o estado, né? Como é que está essa situação? Lídice, o que mexeu com Cuiabá, mexeu comigo. Entendeu? Então, o que eu não posso é admitir que a população cuiabana seja penalizada. Nós fazemos o dever de casa, nós somos os únicos que planejamos, disponibilizamos os leitos de UTI, está aí 95 leitos de UTIs, exclusivos para a Covid, que foram disponibilizados pela Prefeitura de Cuiabá, atendendo ontem 60% dos pacientes era do interior, 40% era da capital. Agora, com a ajuda do deputado Emanuelzinho, recebemos 20 respiradores do Ministério da Saúde, vamos abrir mais 20 leitos, ou seja, vai a 115 leitos, vamos entregar mais do que nos comprometemos no nosso plano municipal de prevenção e mitigação à Covid-19. Já fizemos a quarentena no momento oportuno, certo? Muitas atividades ainda continuam em quarentena, como escolas, faculdades, feiras, academias. Corta o coração da gente, mas eram necessárias pelas suas especificidades. No começo da pandemia, fizemos a quarentena para informar a população sobre a Covid-19 e o perigo dela, porque naquele primeiro momento ninguém tinha conhecimento do que era a Covid, a gravidade dela. Também fizemos a quarentena para achatar a curva, evitar a propagação do vírus com uma velocidade maior, e também fizemos a quarentena naquele primeiro momento para estruturar a rede de saúde. Cuiabá fez e faz diariamente o dever de casa, além de dezenas de medidas que tomamos e estamos tomando para proteger a saúde e a vida das pessoas. Aí, o senhor vai recorrer? Aí eu vou chegar lá, é que eu fico fazendo histórico, até falo demais. Desculpa, aí vamos lá. Atrapalhar um pouquinho, prefeito, mas é que assim, como o senhor citou já isso no começo da entrevista, e a gente já está com a entrevista avançada, eu sei que o senhor também tem compromisso. Eu só vou citar lá, um minutinho, eu só vou chegar. Eu queria assim, um pouco mais de objetividade, desculpando, que tem muitas perguntas ainda. Aí vem o Estado com essa classificação de risco, então vou ser objetivo. Vem o Estado com a classificação de risco, diz que 15 municípios têm risco muito alto, certo? 15 municípios, incluindo a maioria polos, mas fecha só Cuiabá e Várzea Grande. Tranca a população cuiabana e Várzea Grande dentro de casa e abre o estado inteiro. Claro que vão continuar vindo, não fizeram as UTIs no interior do estado. Ou seja, o estado não preparou o combate à Covid-19 no interior. A estrutura de saúde do interior está arrebentada. Não tem UTIs para a Covid-19. A população vai continuar vindo para cá do interior, vai superlotar os leitos de UTIs e a população cuiabana trancada dentro de casa, quebrando o comércio, quebrando empresas, causando desemprego dos trabalhadores que podem até não ter dinheiro para comprar alimentos, medicamentos e os produtos necessários para a higiene pessoal e familiar. Então, em virtude de tudo isso, eu decidi já com a minha equipe, vamos recorrer, já entramos com uma suspensão de segurança junto ao presidente do Tribunal de Justiça, certo? E também, se precisar outras medidas para defender o direito da população cuiabana, você não tem dúvida que eu vou tomar. Foi muito também divulgado e criticado um pouco esse embate entre prefeitura e governo, né? Como é que está hoje o relacionamento prefeito Emanuel Pinheiros, governador Mauro Mendes, ou falando institucionalmente, prefeitura e governo do estado? É tudo que eu quero, é um relacionamento de alto nível. De minha parte, não tem nada, tá tudo bem. Tanto é que depois de ter sido agredido verbalmente no maior, uma agressão gratuita e de baixo calão por parte do governador recentemente, ele me convidou para uma audiência que foi feita, uma ponte, né, articulada junto com o deputado Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho, eu aceitei, por Cuiabá.
Eu faço tudo por Cuiabá. Então, essa relação institucional do prefeito da capital com o governador do estado, ela tem que haver, pelo bem da população, pelo bem da coletividade. Não importa partido, não importa ideologia, não importa se é amigo, se não é amigo, se tem simpatia ou se não tem simpatia. O fato é que somos as duas autoridades que respondemos pelos cargos mais importantes do Estado, certo? São as autoridades mais representativas do Estado, o governador do Estado e o prefeito da capital, e é necessário uma relação institucional e respeitosa de alto nível entre ambos, porque a população precisa desse relacionamento institucional. De minha parte, estou aberto e eu posso dizer que hoje está boa, está regular, tranquila. Nide Pedrosa, prefeito, quer saber por que não está tendo seringa para insulina no posto de saúde do CPA 4. É uma situação pontual, mas até ampliando então essa questão, se tiver a falta de medicamento de outros tipos, né, para atender outras doenças, como é que o cidadão pode fazer para denunciar, para ir atrás, vai na ouvidoria da Secretaria de Saúde, enfim, ela está falando de falta de seringa para insulina, o diabético precisa disso Qual o nome dela? Nide Pedrosa. Nide, eu recebo como denúncia, eu não sei, porque o estoque, entendeu, é regular, inclusive um investimento enorme, eu estou até eu estou aprimorando mais ainda o controle, buscando aprimorar mais ainda o controle das aquisições de medicamentos e insumos na rede. Então, eu recebo como denúncia, a ouvidoria da Secretaria de Saúde e da Prefeitura estão abertas para essas denúncias. Por favor, denunciem que tudo que eu quero é um atendimento humanizado, digno e respeitoso para a população cuiabana, principalmente da saúde pública, para bem atender a população SUS. Nós temos inúmeras perguntas e essa questão pontual e a outra questão, né, do fornecedor de medicamento, a gente vai transmitir especificamente para a sua assessoria, né, prefeito? Mas assim, muita gente apoiou o interior. Uhum. Falando em relação a fechar Cuiabá e Vargem Grande e não fechar outros municípios, né, também como apoiando o que o senhor acabou de afirmar. Nós estamos aí já partindo para o nosso encerramento, temos já 28 minutos de live, extrapolamos um pouquinho o tempo combinado, né, mas eu gostaria de saber do senhor, assim, falando um pouquinho de política agora para a gente encerrar, o senhor pensa em se candidatar à reeleição? Como é que está aí as eleições municipais que estão em vias de serem realizadas em novembro, prefeito? Lides, primeiro, desculpe que eu acabo falando demais, né, naquela minha ansiedade de falar tudo, e eu acabo prejudicando um pouco a objetividade da entrevista. Prometo que na próxima eu vou ser mais objetivo. Olha, em relação à política, sinceramente, Lides, as pessoas tendem a não acreditar. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que falar o que eu sinto que é a minha decisão. Eu tenho que falar a verdade. A minha eleição esse ano é contra o coronavírus. Eu já escolhi o meu adversário, chama-se Covid-19. Então, eu tinha para mim, quando eu fui eleito em 2016, que Deus preparou para mim ser o prefeito dos 300 anos da terra em que eu nasci. Então, para mim, isso já é sublime. Eu vivo em lua de mel com a prefeitura de Cuiabá. Mas, quando chegou a pandemia, eu descobri, eu acho que Deus tinha um outro projeto na minha vida. É até maior ainda que os 300 anos. Era gerir os destinos da população cuiabana durante a pandemia, levando a nossa população cuiabana e, consequentemente, mato-grossense também, para um porto seguro, combatendo uma das maiores crises sanitárias da história da humanidade. E é isso que eu estou fazendo dia e noite. Eu não penso em eleição, não estou me articulando para a eleição, não decidi ainda se vou ser candidato. Se for por conta da minha esposa, eu termino o mandato cumprindo todos os meus compromissos e dar uma parada. Então, ela me pediu para fazer isso, vamos terminar, vamos honrar o nosso compromisso e para um pouco, você não parou um minuto na sua vida até hoje, mas eu não sei, não é prioridade para mim no momento. Tanto é que eu evito até falar, você vê que eu não dou entrevista sobre eleições. O meu inimigo, o meu adversário escolhido, a disputa eleitoral que eu tenho esse ano é para vencer com todas as minhas energias e com toda a minha garra a Covid-19 e proteger a saúde e a vida da gente cuiabana. Sobre a relação com a Câmara, prefeito, o senhor acha que os vereadores já estão em campanha? O senhor teme, por exemplo, críticas excessivas nesse momento? O senhor virá alvo nesse instante aí que estão sendo definidas essas eleições, independente da sua eleição? Você tem visto isso, Liz, infelizmente. É por isso que
que às vezes um poder legislativo ele acaba sendo contaminado por poucos membros e acaba prejudicando todos, a maioria que faz um bom trabalho. Então você vê a baixaria, as fake news, as mentiras que toda hora, principalmente utilizam as mídias sociais para tentar me prejudicar, para tentar me atacar, com mentiras das mais absurdas, entendeu? Com fake news dos mais absurdos, que às vezes até encontra um certo eco com a população e com os internautas aí, só com o tempo é que a verdade vai aparecendo. Como nós temos compromisso com a população cuiabana, então eu só trabalho e trabalho. Então eu queria muito a união de todos, eu queria muito a união da população. A pandemia é a maior crise sanitária da história da humanidade, pelo menos uma das maiores. Então a população espera, no mínimo, um espírito de estadista, de responsabilidade, de seriedade dos seus representantes e dos seus gestores. Então o que eu mais queria era, olha, e já convidei publicamente, inclusive, larga a política de lado, esquece a eleição, larga a eleição para depois. O que importa agora é unir todas as forças, governo, oposição, esquerda, direita, centro, centrão, seja lá o que for, e vamos nos unir, porque estamos todos literalmente num barco só e temos quase 700 mil cuiabanos que dependem da nossa união, da nossa responsabilidade e do nosso compromisso com a vida das pessoas. Bom, prefeito, vamos então encerrar. A gente agradece muito novamente a sua disponibilidade de estar conosco aqui, respondeu a muitas perguntas, foi muito bom, talvez, nós iniciamos há pouco tempo essas lives, né, aqui pelo RD News, e foi a mais participada até agora, e obrigado. A gente sempre encerra também com números, né, números do estado. Mato Grosso está aí no site RD News, bateu um novo recorde de casos e de mortes em 24 horas, infelizmente, né, o boletim da Secretaria Estadual de Saúde de quinta-feira apontou aí mais de 1.000 novos registros em um dia, 31 vítimas fatais, o estado saltou então para mais de 12.600 casos confirmados, mais de 470 óbitos, os recuperados, que eu tenho feito questão sempre de falar, foram 4.437, e eu peguei os dados de Cuiabá aí, também do site da Prefeitura, Cuiabá com 3.132 casos confirmados, 136 óbitos, sendo desses casos 710 não residentes, como o senhor comentou, né, e 664 recuperados. Prefeito, obrigada novamente, e a gente continua acompanhando aí todas essas ações, essas situações aí. Lídia, obrigado. Eu tenho um minutinho para terminar? Sim, não vai ficar pulando o tempo, como é a internet, não tem tanto rigor, né? Muito obrigado a você, excelente entrevista, até porque a entrevistadora eleva o nível da entrevista também, muito obrigado. Obrigado a todos os participantes pelos elogios, pelas críticas, pelas observações, pelos questionamentos. Pode ter certeza que eu faço de tudo por Cuiabá. Não tem limite o meu amor pela minha cidade e a minha luta, a minha garra, a minha determinação na gente vencer esse vírus com o menor trauma possível para a população. Uma vida já vale demais. Eu não queria um óbito em Cuiabá. Entretanto, se não fossem as ações da prefeitura, se não fosse a determinação que o prefeito assumiu e a prefeitura agisse durante esses 4 meses, você estaria anunciando agora, Liz, em vez de 136 óbitos em Cuiabá, você estaria anunciando 500, 600, 700 óbitos em Cuiabá. Se não fosse a nossa luta contra a Covid-19 diária, você não estaria anunciando 3.132 casos confirmados em Cuiabá. Você estaria anunciando 7, 8, 9, 10 mil casos confirmados em Cuiabá. Então essa é a minha luta, o meu compromisso de proteger a população, de proteger a saúde e a vida das pessoas, e é um compromisso de honra e de fé que eu tenho com a minha gente cuiabana. Exagero às vezes, sou muito emocional, sou nitroglicerina pura, eu sou emoção pura. Quando fala de Cuiabá, então, aí você mexe comigo pelo amor desmedido que eu tenho pela minha cidade e pelo compromisso e pela sintonia minha com a população cuiabana. Então, podem contar comigo, estou sempre inteira à disposição, e eu acho que eu atrapalhei um pouco a sua entrevista, porque eu falei demais, mas me comprometo na próxima a ser muito mais objetivo. Tá bom? Muito obrigado e contem sempre comigo. Um grande abraço a todos. É o tema do momento. Obrigada, prefeito. Estamos juntos. Obrigado. Tudo de bom. Ok, vamos encerrar. Encerrou aqui.